Ok, vamos recapitular a situação. Temos de ir à escola básica Eduardo Luna de Carvalho para apresentar um trabalho. O trabalho consiste em falarmos sobre as mensagens eletrónicas. Vamos apresentar quando? Vamos apresentar hoje. Hoje? Anteciparam a data. Por que ninguém me disse nada? Eu enviei mensagem ontem à noite. Ninguém se mandou estar distraído a ver séries na Netflix. Mesmo que se ele tivesse estado atento, não seria da noite para o dia que ele ficaria pronto. Tu tens razão. Daniel, por que é que vamos apresentar nessa escola? Pensava que íamos apresentar na escola piloto. É uma história complicada. Esse indivíduo aí chateou a professora até ela aceitar. Tanto faz, não vamos perder tempo com isso. João, Rodrigo e Valéria estão prontos? Hey, podem parar de ignorar a parar nossa de- existência. Tu e a Inês estavam onde? Rodrigo, nós sempre estivemos nós sempre aqui. estivemos Para de aqui. ser um... Ei, vocês três, fiquem calmos. Cala a boca, Betinho. Ele tem mesmo razão. Cala a boca só. Calem-se todos, o Daniel tem razão. Não temos tempo a perder com essas coisas necessárias. Ok, então o tema desta apresentação é sobre as mensagens eletrónicas. Eu, o Rodrigo e o Edir vamos falar com as crianças. O resto fica nos bastidores a garantir o bom funcionamento da apresentação. À exceção da Jo, que irá responder caso alguma criança tenha alguma dúvida. Tá bom, vamos começar a ir para a escola. Na verdade, não está bom. Nada bom. O Eddie não tem paciência com crianças. Se alguma o chatear, ele reage assim. Ela tem razão. Então apenas eu, Rodrigo e a Jo falamos com as crianças. Edir, acabaste de ser despromovido do cargo de apresentador para tio que serve café. Cuidado para não ser despedido. Quê? Nada. Bom dia a todos. Estão bem? Sim. Ainda bem. O tema da disciplina principal do nosso curso, Técnicas de Secretariado, a nossa professora Teresa Oliveira propôs que viéssemos até aqui, uma escola do ensino básico, ensinar-vos as matérias novas sobre as mensagens eletrónicas. Daqui a uns anos, quando começarem a trabalhar, precisarão do e-mail para poderem falar com o vosso chefe e colegas. E irei explicar a primeira parte desta apresentação, a criação de um e-mail. Para poderem criar um e-mail, primeiro têm que ir ao Google e escrever na barra de pesquisa criar e-mail. Depois de fazerem isto, clicam na primeira frase azul e clicam no botão laranja que diz criar uma conta. E serão levados para uma nova página, onde terão que dar algumas informações como por exemplo, o vosso primeiro e último nome. Após fazerem isto, terão que criar um nome do utilizador e uma palavra passe. Estas coisas são muito importantes porque não podem ser esquecidas. Então convém anotar o nome do utilizador e a palavra passe no papel. Mas se não quiserem anotar no papel, não escolham uma palavra passe muito difícil. Podem também escolher uma palavra passe que não seja muito difícil, ou seja, algo fácil. Depois desta parte, terão que colocar a vossa data de nascimento e o vosso género. Isto significa dizer se são homens ou mulheres. Também poderão meter o número de telefone dos vossos pais, caso queiram. Ao contrário das partes anteriores, esta parte do número de telefone só metem se quiserem, ou seja, é opcional. Agora o meu colega Rodrigo irá dar continuidade à apresentação. Depois de fazerem o que o meu colega disse, irá aparecer um conjunto de 4 passos para escolherem. No passo 1 e 2, aconselho-vos a escolherem a opção Manter até eu eliminar manualmente.
E após isso, é só clicarem no botão azul que diz seguinte. No passo 3 escolhem a opção lembretes de privacidade e por fim, no passo 4 é só clicarem no botão azul que diz confirmar. A seguir a fazerem, já podem ir ao vosso e-mail. Para consultarem o vosso e-mail, basta escreverem na barra de pesquisa Gmail e clicam na primeira frase azul e serão levados para uma página diferente. Esta página é o vosso e-mail, mas é importante saber que há formas diferentes de ver o e-mail. Algumas dessas formas são o Outlook, o e-mail, o Hotmail, Sapo. Agora que já tem um e-mail criado, é só alterar algumas coisas. E para mudar estas coisas temos que clicar na imagem da peça que está localizada no canto superior direito. Depois disto, clicamos no botão que diz Ver todas as definições. De seguida, clicamos na caixa de entrada e escolhemos a opção Tipo de caixa de entrada. A seguir vão aparecer 6 opções. A primeira delas é pré-definido. Esta opção faz com que as mensagens recebidas distribuídas em categorias, assim a caixa de entrada estará dividida em várias partes, como por exemplo, notificações de redes sociais, promoções e mensagens pessoais. A segunda opção, mensagens importantes primeiro. Isto faz com que o e-mail analise as mensagens recebidas para aplicar o nível de importância. A terceira opção é não lidas primeiro. Ao escolhermos esta opção, podemos fazer com que as mensagens que ainda não foram vistas apareçam primeiro. A quarta opção, mensagens marcadas com estrela primeiro. Esta opção também é conhecida por favoritos e ela permite-nos fazer a mesma coisa que a terceira opção. Só que em vez de aparecerem as mensagens que não foram lidas primeiro, aparecem as mensagens que marcamos com uma estrelinha. A quinta opção, prioridades. Também conhecida como caixa prioritária, esta opção deixa-nos criar um espaço especial na caixa de entrada. E esse espaço mostra-nos as mensagens mais importantes, além de também podermos marcar algumas conversas como importantes. A sexta e última opção. Um momento. O que tu disseste não faz sentido. Se a opção Prioridades permite-nos marcar as mensagens mais importantes, qual é a diferença entre as prioridades e mensagens marcadas com estrela primeiro? Daniel, esse rapaz aí é sobredotado ou algo do tipo? Né, a mim parece mais que ele tem, abre aspas, apenas, fecha aspas, uma inteligência acima da média. Mas não chega a ser sobredotado. A diferença entre essas duas opções é que, ao contrário das mensagens marcadas com estrela primeiro, as propriedades permitem-nos acompanhar as conversas importantes e, ao fazer isto, ela irá aparecer sempre em primeiro. A opção mensagens marcadas com estrela primeiro só nos deixa marcar algumas mensagens, não algumas conversas. De facto, isto está bem explicado. Todas as minhas questões estão esclarecidas por enquanto. Se ele fosse sobredotado, faria mais perguntas. Entendi. Ok, vou continuar a apresentação. A última opção é... Tenho uma pergunta. E qual é a pergunta? Posso ir à casa de banho? Tens que perguntar isto ao teu professor, não a nós. Sim, podes. Obrigada. A última opção para mudar a caixa de entrada é a utilização de marcadores. Isto faz com que possamos marcar cada tipo de mensagem que recebemos. Por exemplo, se eu receber um e-mail de uma promoção de um jogo, eu posso usar o marcador promoções. E além disso, também podemos criar o nome dos marcadores. Eles não são apenas 4, como estão a ver aqui. Após termos feito isto tudo, já estamos prontos para enviar e receber e-mails. Para enviar temos que clicar no botão com o símbolo de mais que diz ao lado compor e escrever o nome do utilizador da outra pessoa. Depois disso é só escrevermos o assunto no e-mail, que é como se fosse o título de uma composição, e na linha de baixo escrevemos a mensagem que queremos enviar. Caso queiram, podem juntar algum ficheiro clicando no clipe em baixo, ou até mesmo enviar alguns emojis.
Para recebermos e-mails, basta as outras pessoas saberem o nosso nome do utilizador. No meu caso é Daniel Testes 11. E para impedir caso a erros, nenhuma pessoa pode ter o nome do utilizador exatamente igual ao de outra pessoa. Agora irei falar sobre a arquivação de mensagens. Esta parte não tem nada de complicado e faz facilmente com uma mão atrás das costas. Para isto basta clicarmos no quadradinho em branco ao lado de uma mensagem e logo em seguida clicarmos na opção Arquivar e pronto, a mensagem encontra-se arquivada. Um detalhe importante: arquivar significa arrumar. Para desarquivarmos uma mensagem é só clicarmos em mais, em baixo de rascunhos e selecionarmos a opção que diz todo o correio. Depois disso é só selecionar a mensagem que foi arquivada e clicamos em mover para a caixa de entrada. Para reencaminhar, é só abrirmos a mensagem, clicamos nos 3 pontinhos e escolhemos a opção encaminhar e escrevemos o nome do utilizador da pessoa para a qual queremos encaminhar. Uma coisa que eu não entendi. Imagina que eu quero eliminar uma mensagem. É possível apagá-la ou tenho que arquivar? Caso queiras apagar uma mensagem, não é preciso arquivá-la. Então eu vou explicar como se elimina mensagens. É muito fácil, basta abrir a mensagem e clicar no desenho do caixote do lixo. E se eu apagar sem querer uma mensagem? Há forma de a recuperar? Sim, há forma. É só ir ao separador que diz lixo e clicamos no X que diz remover separador lixo desta conversa. Um detalhe importante é que quando uma mensagem vai para o lixo, temos apenas 30 dias para a recuperar, mas se quisermos mesmo apagar uma mensagem sem esperar os 30 dias, é só clicar onde diz apagar definitivamente. Ok, então esta foi a nossa apresentação. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido coisas novas. Quando é que voltam? Relaxa, talvez nos encontremos alguns por aí, um dia destes. Ok, agora que o trabalho está terminado, vou explicar a sua história. Basicamente, a história é Daniel, Rodrigo e mais uns colegas a irem apresentar o trabalho de como criar e mandar e-mails a uma turma de ensino básico. Só que as frases presentes no início, a juventude é uma idade horrível que apreciamos apenas no momento em que sentimos saudade dela, e a frase no fim que diz: podes ter saudades dos bons tempos, mas não se deve fugir ao presente, mudam tudo, porque basicamente elas mostram-nos que a pessoa que escreveu isto tem arrependimentos do passado, ou seja, ela muito provavelmente já está idosa. Ou seja, a cena de ir à escola e tal são lembranças de um dos elementos que apresentou o trabalho. Além da história do trabalho, também há vários detalhes que passaram despercebidos. Alguns destes detalhes são, por exemplo, no início, antes de chegarmos à escola, no trabalho, o Edir é o único personagem com barba. Eu coloquei o Edir com barba para mostrar que ele é a pessoa mais velha, que ele já tem mais de 18 anos. Um outro detalhe é que a personagem que estava a falar no momento tinha sempre um contorno vermelho e as outras que não estavam a falar tinham um contorno azul. Após chegarmos à escola, quando começamos a apresentação à turma de crianças, eu e o Rodrigo procuramos utilizar uma linguagem repetida para que fosse mais fácil das crianças entenderem. E também está para perceber que neste trabalho quase ninguém é normal. Tipo, não foi apenas um trabalho em que conseguimos entender como é que se escrevia e enviar um e-mail. Por exemplo, eu sou um homem que sabe só o porquê. Muita gente acha que aquilo é mulher. Segundo, o Rodrigo está só e ele estava com um cascol. Terceiro,
A Inês está vestida de polícia. Quarto. As crianças não aparentam ser crianças normais. Quinto. Aquele professor é muito estranho. Sexto. A turma só tem 3 alunos. Então dá para perceber que neste trabalho as únicas pessoas normais são a Jaiane e a Valéria.